Olá a todos. Uma das grandes dúvidas e dificuldades que a gente tem quando faz aliá com relação à comida é a questão do maaser. Maaser é uma das mitzvot conhecidas na Torá como mitzvot atluyot baaretz. É uma mitzvah que só existe em Israel. Qualquer fruta ou legume que nasça fora de Israel não tem obrigação nenhuma de tirar maaser. Então, no Brasil, a gente está acostumado, você vai no sacolão, você vai no supermercado, você pega qualquer fruta sem pensar muito. Fora a proibição de Tolém, você pode pegar a fruta e comer em casa sem problema. Mas quando a gente chega aqui em Israel, de repente existe a mitzvah de maaser. E por não ter crescido com isso, a gente não está muito acostumado, não sabe direito como fazer. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que é a mitzvah do maaser e depois vamos aprender como fazer o maaser na prática em casa. O que é a mitzvah de maaser? A mitzvah de maaser é uma mitzvah da Torá na qual é preciso tirar a parte da colheita e entregar ela para determinada pessoa ou comer em determinado lugar. Se essa parte da colheita não pode ser comida enquanto a pessoa não tirou o maaser. Existem alguns tipos de maaser, em breve a gente vai ver cada um, mas precisa saber que tem uma ordem, a gente deve seguir uma determinada ordem para que o maaser seja feito da forma correta. Agora, muitas vezes a gente vai comprar frutas aqui em algum lugar, um supermercado, em que lá já tem Teudat Maaser, já está escrito que foi tirado o Maaser, não tem problema nenhum, então está ótimo. Mas muitas vezes a gente acaba comprando frutas em um lugar que não tem certeza se tiraram o Maaser direito, ou quem tem uma guiná em casa e tem uma plantação precisa saber como tirar o Maaser das frutas. Para isso, vamos conhecer um pouquinho da mitzvah do Maaser em geral, e depois, na continuação, a gente aprende como tirar o Maaser na prática. Então, olhem aqui comigo como funciona o maaser que a gente precisa tirar. Certo? Então, presta atenção. As frutas, logo ao nascer, elas são conhecidas pela Torá como tevel. O primeiro nome, toda a colheita, antes de ser tirado dela maaser, antes de ser tirado dela qualquer coisa, ela é conhecida como tevel. Esse tevel é proibido comê-lo. Como está escrito na Torá, Velo echalu et kodesh bnei Israel et asher yarimu laHashem. A pessoa não pode lechalel, ele não pode comer uma coisa que é proibida, que foi dada para Kadosh Baruch Hu. E Hazal aprenderam que esse passuco está se tratando justamente da colheita, chamada de tevel. Então, uma colheita ou qualquer fruta que você pegue e não tire dela maaser, ela é conhecida como tevel e ela é proibida de comer. Depois, o que a gente faz com essa colheita? Então, imaginem que vocês fizeram uma colheita muito grande, vocês têm lá 100 quilos de frutas, certo? E agora é necessário tirar trumá. A primeira coisa que se tira é algo conhecido como Trumá Gdolá. Trumá Gdolá é a primeira porcentagem da plantação que tem que ser dada para o Cohen. A gente aprende ela do Passuco, que diz o seguinte: Reshit de ganecha teroshcha veitzarecha vereshit gestonecha teten lo. Fala o Passuco para a gente que o começo, o primeiro de cada colheita, no Passuco, na Torá, somente existe a mitzvah de tirar maaser de tirosh e itzar, que seria vinho e óleo. É preciso tirar para o Cohen uma parte da plantação. Pela Torá não existe uma quantidade específica, Chachamim definiram uma certa porcentagem, um de 40 avos, um de 50 avos, ou um de 60, tem algumas medidas aqui. Mas essa trumá que é tirada para o Cohen é chamada de trumá gedolá. Ela é a primeira a ser tirada da colheita. Então, alguém que tinha uma colheita antigamente, ele tinha uma plantação de 100 quilos, ele precisava tirar em torno de 2% dessa plantação para o Cohen, entregar para o Cohen que ele quiser, qualquer um. Isso daqui é conhecido como Trumá Gedolá. Logo depois de tirar Trumá Gedolá, se tirava o Maaser Rishon. A palavra Maaser é Had Me'eser, é 1/10, certo? O Maaser Rishon, ele era 1/10 da plantação, que ele era dado para quem? Então, está escrito na Torá, que Maaser Bnei Israel asher yarimu laHashem terumá natati lalevi lenachalá. Shevet Levi, a tribo de Levi, eles não receberam parte de Eretz Israel, eles receberam apenas algumas cidades, mas não receberam uma parte grande igual às outras tribos, então para eles foi dado o Maaser Rishon. Então essa pessoa que tinha uma colheita, tirou 2% para o Cohen, do que sobrou na colheita, dos 98 quilos que sobraram, digamos, ele vai tirar 10% para o Levi. Esses 10% vão ser entregues para qualquer Levi. Tem quem diga que pode dar para um Cohen também, mas basicamente esse Maaser Rishon, o primeiro Maaser, é dado para o Levi. O Levi que recebe isso tem uma mitzvah por si só. Qualquer um dos Levim que recebam essa parte do dono do campo, eles próprios têm que tirar 1/10 do que eles receberam e entregar isso para o Cohen.
Então, digamos que o campo tinha 100 quilos de frutas, 2% foi para Trumá Gdolá, 10% foi para o Levi, em torno de 10 quilos, mais ou menos. 9,8, mas digamos 10 para ficar mais fácil a conta. Esse Levi que recebeu 10 quilos de frutas, precisa dar 10% para o Cohen, que vai ser no total 1% da colheita em geral. Essa parte que ele dá para o Cohen é conhecida como Trumat Maaser, ou Maaser Mina Maaser, dois nomes que aparecem na Torá. Então, assim está escrito no Pasuk, Vela Levim tedamer ve'amarta lehem ki tikhu med bnei Israel et ha'maaser asher natati lachem. Os Levim têm que saber que quando eles receberem de Bnei Israel, de uma colheita, o maaser que foi dado para eles, ve'aremotem imenu trumat Hashem maaser mina maaser. Eles próprios, Levim, que receberam esses 10% da colheita, têm que tirar maaser mina maaser, ou seja, eles têm que tirar 10% dos 10% que eles receberam. E a mitzvah de entregar essa porcentagem para o Cohen, certo? Então, para o Levi é 10% do que ele recebeu, mas no valor geral da colheita tem aqui mais 1% que vai diretamente para o Cohen. Voltando agora para o dono da colheita, depois que ele tirou o primeiro maaser para o Rishon, existe uma outra mitzvah que é conhecida como maaser sheni. É mais uma porcentagem de 10%. Aqui, esse maaser sheni, certo? Tem o maaser rishon, são os primeiros 10% que é dado para o Levi, e tem o maaser sheni. O que é o maaser sheni? O que é esses segundos 10%? Aparece na Torá o seguinte, aser teaser et kol tevoat zarecha ayotze asadeh shana shana ve'achalta lifnei Hashem Elokecha bamakom asher ivchar. Esse maaser sheni era uma mitzvah especial, no qual a pessoa tinha que pegar esses 10% da colheita e levar para Jerusalém. Somente em Jerusalém era permitido ele comer essas frutas. Agora, ele podia transformar essas frutas em dinheiro e levar o dinheiro e comprar comida lá, não tinha problema nenhum, mas ele tinha que gastar esse dinheiro lá com comida. Então, todo mundo que tinha uma colheita, ele tinha uma obrigação de levar parte dessa colheita, 10%, para Jerusalém e comer lá. Essa é a mitzvah de Maaser Sheni. Então, depois que ele tirou a Trumá Gdolá para o Cohen, depois que ele tirou o Maaser Rishon, os primeiros 10% para o Levi, ele tinha que tirar mais 10% para o Maaser Sheni, 10% que devem ser comidos em Jerusalém. Agora, esse Maaser Sheni não é todo ano que tinha a obrigação de fazer ele. O ano da plantação, a idade da plantação, digamos assim, é formado de 7 anos, conhecidos como Shemitah. No 7º ano é proibido plantar, é proibido trabalhar a terra, é o ano de Shemitah. Não vamos entrar nesse assunto. Nos 6 anos, existem anos diferentes nos quais, às vezes, se tira Maaser Sheni e, às vezes, se tira o que é conhecido como Maaser Ani, 10% que vai para o pobre. Esses Maaser Ani está escrito na Torá, Mikce Shalosh Shanim, Totzi et kol Maaser Tevoatecha Bashana Aí, Veinachta Besha'arecha. Desses 10, o 10% do Maaser Ani, ele era dado para qualquer pobre, você tinha que deixar lá para qualquer um que viesse pegar. Agora, o Maaser Sheni e o Maaser Ani, eles não são dobrados, quer dizer, não se dá os dois. É ou esse, ou esse. Ou se dá Maaser Sheni, ou se dá Maaser Ani. Como funciona essa divisão entre os dois? Então, depende do ano da Shemitah no qual a gente se encontra. No primeiro, no segundo, no quarto e no quinto ano, se dá Maaser Sheni. No terceiro e no sexto, ou seja, a cada 3 anos, se dá Maaser Ani. Então, todo mundo que tem uma plantação, todo mundo que tem uma colheita, que ele tem em casa um pomar, alguma coisa, ele pegou frutas, ele fez essa colheita, no primeiro ano, ele vai ter que tirar a Trumá Gdolá, Maaser Rishon e Maaser Sheni, certo? Trumá Gdolá para o Cohen, Maaser Rishon para o Levi, e Maaser Sheni ele vai levar para Jerusalém. Assim também no segundo ano. No terceiro ano, no lugar de tirar 10% de Maaser Sheni, ele vai pegar esses 10% e dar para algum pobre. No quarto e no quinto ano, ele vai voltar a tirar Maaser Sheni. No sexto ano, ele vai, de novo, dar Maaser Ani, dar os 10% para um pobre. Certo? Então, essa daqui são as etapas que qualquer campo, qualquer colheita tem que passar para permitir as frutas de serem comidas. Então, vamos só fazer uma listagem rápida de novo. A primeira coisa que a gente tem aqui é o Tevel. Tevel é uma plantação que não foi tirada dela nada, não tirou nenhum maaser, essa plantação é proibida de ser comida. A primeira coisa que se tira da plantação é conhecida como Trumá Gdolá, em torno de 2% para algum Cohen. E o Cohen pode comer isso, ele tem que comer isso betará de forma pura, não vamos entrar aqui nessas questões. Depois de tirar os 2% para o Cohen, se tira Maaser Rishon.
Maaser Rishon é 10% da plantação que se dá para o Levi. O Levi que recebeu isso tem uma obrigação de tirar 10% dele mesmo para o Cohen. Já não tem mais a ver com o dono da colheita, o dono da colheita já deu para o Levi é responsável de tirar os 10% para o Cohen. Isso é conhecido como Trumat Maaser ou Maaser Mina Maaser. Voltando para o dono da colheita, depois que ele deu os 10% para o Levi, o Maaser Rishon, ele tem que tirar Maaser Sheni ou Maaser Ani, ou seja, ele tem que tirar mais 10% da plantação dele. Em alguns anos, no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto, ele vai pegar esses 10% e levar para comer no Shalayim. No terceiro e no sexto, esses 10% vão ser dados para o Ani, para o pobre. Certo? Esta daqui é a mitzvah da Torá. Em breve a gente vai ver como seria isso num campo exatamente, só que tem aqui algumas questões hoje em dia. Hoje em dia, primeiro tem uma discussão entre os Rishonim, se hoje em dia tem uma mitzvah da Torá de tirar ou não tem uma mitzvah da Torá, mas tem um outro problema grande que a gente tem hoje em dia, que é a questão de Kohanim e Levi. Então, a primeira coisa, a parte que é dada para o Kohen, a Trumá Gdolá, o Kohen só pode comer isso se ele estiver puro. Ele tem que ter uma pureza especial para poder comer isso. E hoje em dia a gente não tem essa pureza porque não tem como se purificar a ponto de poder comer trumá. Então essa trumá gdolá que se costumava tirar 2% do campo, hoje em dia o Cohen ele não tem a possibilidade de comê-la. Então a gente não tem a obrigação de nem entregar para o Cohen e ela é proibida de comer porque somente o Cohen puro pode comer. Então já que ninguém pode ter proveito dessa trumá, ninguém pode comer essa fruta, o que se faz hoje em dia é que se tira uma porcentagem mínima, não precisa de 2%, qualquer quantidade é suficiente, e ela é queimada, ou enterrada. A gente vai ver algumas opções do que fazer com ela. Então, a Trumá Gdolá, alguém que tem um campo, alguém que tem um pomar em casa, frutas, ele precisa tirar a Trumá. Essa Trumá Gdolá não tem uma porcentagem hoje em dia, não precisa ser 2%, isso daqui vai ter que ser queimado. Mas Rishon precisa ser dado para o Levi. Agora, tem uma machloket dentro dos poskim, se hoje em dia quem é Levi é realmente considerado Levi. Por quê? Mesmo que alguém venha e diga, olha, eu sou Levi, meu pai era Levi, você não sabe exatamente de onde ele veio, o que aconteceu com a família dele lá atrás. Então, a gente não tem uma certeza tão clara, absoluta, de quem é Levi e quem não é. Por isso, de acordo com muitos Rishonim, de acordo com alguns poskim, assim o Hazonish fala, não é obrigado a dar o Maaser Rishon para o Levi. Outros poskim falam que sim, se dá, sim, se costuma dar para o Levi. Então aqui tem uma machloket entre poskim, o que decidir, cada um pergunta ao seu rabino o que fazer com isso. Trumat Maaser é a parte do Levi que ele tem que dar para o Cohen. Essa Trumat Maaser também não pode ser comida, ela também vai ter que ser queimada. Agora, Maaser Sheni e Maaser Ani. O que a gente faz com eles hoje em dia? Então, Maaser Sheni e Maaser Ani, a gente vai ver no próximo vídeo como fazer exatamente isso na prática, mas o Maaser Sheni não é comido hoje em Yerushalayim, a gente vai transformar, a gente vai transferir a Kedushá das frutas que receberam o Maaser Sheni para uma moeda, certo? Depois a gente vai ver na prática como fazer isso, e Maaser Ani, ele é dado para os pobres. Agora, como ficaria exatamente no campo? Então, digamos que vocês têm uma plantação, certo? Uma plantação bem grande, ou qualquer fruta que você compra em casa, você juntou lá 15 maçãs. Você junta todas essas frutas no mesmo lugar, e o que precisa ser tirado dela é o seguinte. A primeira coisa, como a gente viu, se tira a Trumá Gdolá, é uma porcentagem que é do campo tirada para o Cohen. Então, aqui é só um resumo, certo? Depois a gente vai ver como fazer tudo na prática. A segunda coisa que se tira é uma Maaser Rishon, que é 10% entregue para o Levi. O Levi recebe 10% da plantação. O Levi tem responsabilidade de tirar 10% do que ele recebeu para o Cohen. Trumá Maaser ou Maaser Mina Maaser, isso é a responsabilidade do Levi. Depois disso, se tira mais 10%, que é Maaser Sheni, no primeiro, segundo, quarto e quinto ano, ou Maaser Ani no terceiro e sexto ano, mais 10% da plantação. Depois que tudo isso foi tirado, é permitido comer todo o resto da plantação. Certo? Então, a gente fez aqui, primeiro, conhecendo uma ideia geral, quais são os tipos de Trumá, quais são os tipos de Maaser que tem que ser tirado da plantação. Na continuação, a gente vai ver como tirar isso na prática. Eu fui numa loja, eu tenho um pomar, eu peguei minhas frutas, o que eu faço com elas agora? Tá bom? Na continuação, a gente vê no próximo vídeo como fazer tudo na prática. Tchau, tchau. Até mais.